Bom, vamos pro que a gente quer saber aqui, que o público tá doido aqui. Falando do 3i Atlas. 3i Atlas é a maior descoberta aí dos fenômenos, né, não explicados, ou como é que é? Não é UFO, é UAPs. O pessoal renomeou de... achei interessante que aquele astrofísico Neil deGrasse Tyson, o mais famoso lá nos Estados Unidos, ele fez um podcast com o diretor do ARO, que é a órgão de investigação do governo de OVNIs, né, do Pentágono. Ele perguntou assim, por que os caras fizeram um reposicionamento de marca de OVNI para UAP? Um rebrand, né, que o americano chama ali. Aí ele falou, não, porque quando você fala OVNI, as pessoas pensam em homenzinho verde extraterrestre. Então você você já tem uma resposta para aquilo. Apesar de OVNI ser objeto voador não identificado, mas o pessoal sempre lembra de extraterrestre. Então eles renomearam o UAP para tirar esse estigma, esse tabu, e eles poderem falar no assunto sem ter uma explicação. Algo anômalo, não identificado, não tem uma explicação. E aí o que acontece, né? Qual foi a pergunta? Eu já esqueci aqui. Então, o 3i Atlas é a maior descoberta? Então, ele é o segundo OVNI interestelar, né? O que veio de fora do sistema solar. Teve o Oumuamua, que foi o primeiro. E até hoje tem uma briga enorme do Avi Loeb, aquele astrofísico de Harvard, com a comunidade científica, porque ele fala, cara, tem várias anomalias ali que me explicam que esse cara não é um simples cometa. E a comunidade científica toda falando, não, é um cometa. E aí isso ficou, né? E ele tem artigos que mostram evidência que, de fato, o Oumuamua tem algumas anomalias ali que você não pode bater o martelo que aquele é um cometa 100%. Pode ser 90%? Pode, mas não pode bater 100%. Tem um segundo objeto. Ele caiu no mar e o Avi Loeb fez uma expedição no oceano e conseguiu obter amostras. E ele está tentando descobrir o que era aquilo, se era uma nave ou se era uma simples rocha. E tem um terceiro, que por isso que é 3i Atlas. Por 3i, porque ele é o terceiro interestelar. E eles chamaram de Atlas, o gigante. Ele é um cara que tem... a gente não sabe se é o corpo dele ou a cauda cometária, 20 km de extensão, um negócio absurdo. Então ele tem uma proporção que é estatisticamente anormal. Então o Avi Loeb já fala assim, pô, tá vendo? Isso aí não é normal, estatisticamente. Seria muita coincidência o cara ter um tamanho desse. Quando você olha com os instrumentos, ele não tem gás nenhum ali, nenhuma molécula de gás, então, e toda a cauda de cometa tem que ter molécula de gás. E ele é anormalmente vermelho. Estatisticamente também, difícil de você encontrar. Então, assim, o Avi Loeb, ele tá colocando uma série de pontos que tem sentido. E a comunidade científica tá vindo falando com um objeto que tá a uma distância enorme da gente ainda, que você não tem uma medição totalmente precisa, falando, olha, e que você tem essa inconsciência falando, olha, é com certeza um cometa. A briga do Avi Loeb é essa. A comunidade científica tá falando que é com certeza 100% um cometa e não abre margem para outra explicação. O Avi Loeb tá falando assim, cara, tem 40% de chance disso ser uma... Pode até ser alto esse número, eu acho, na minha opinião. Pode ser 10%, na minha opinião. Uhum. Mas ele faz o marketing dele. Então, assim, quando ele chega e fala... Eu sou astrofísico de Harvard e eu coloco como aberta a hipótese de ser uma coisa alienígena, anômala, ele cria um estardalhaço na mídia, ele chama atenção para isso, ele cria um marketing dele e ele consegue com isso o quê? Investimento, financiamento. Tanto que a pesquisa do Projeto Galileu para pesquisar vida fora da Terra dele é totalmente financiada. Não é de Harvard, ele está em Harvard, mas é totalmente financiada particular. São milionários que colocam dinheiro. Por quê? Porque ele tem a mídia. Pede pra perceber, todo dia agora o Avi Loeb tá, inclusive, podcast brasileiro. Eu vi... Dois brasileiros entrevistaram ele já. Eu vi o Jaime falando com ele, o Jaime me contou toda a situação. Imagina, tá o mundo todo em cima do cara. E ele ganha o que com isso? Visibilidade. Com visibilidade ele ganha o quê? Mais financiamento, ele melhora a pesquisa dele. Tá errado não, tá certo. Agora, ele tá fazendo o que todo cientista tem que fazer. Abrir possibilidade. Porque o cientista, ele tem a síndrome do especialista, ele tem que explicar tudo. Não, isso aqui é 100%, não há dúvidas, não pode ser algo anormal, mas o Avi Loeb tá apontando, tem coisa anômala. Então, assim, o que ele tá defendendo agora? Que esse objeto seja interceptado em Júpiter. O interessante é que quando ele passa próximo da Terra, no ponto que ele passa mais próximo da Terra, ele vai estar ocultado pelo Sol. Sim. E ele tá vindo numa trajetória que é justamente para passar dentro do sistema solar, colado ali em Marte, ele vai passar raspando em Marte, em termos cosmológicos é quase raspando literalmente, e depois vai passar raspando em Júpiter, o que para ele seria uma coincidência muito grande isso acontecer. Então para ele, esse objeto tá vindo primeiro para se ocultar de nós, pra gente não entender muito o que ele é,
e para pesquisar Marte, pesquisar Júpiter, pesquisar os planetas do sistema solar. E o que ele defende é que esse OVNI interestelar seja interceptado. Uma sonda chamada Juno, que está em Júpiter hoje, ia ser destruída, iam chocá-la contra Júpiter, agora ele está defendendo para deslocar ela, mas parece que não tem combustível para fazer isso. Tá. Para poder chegar nele e descobrir o que é. Se esse UAP gigantesco de 20 km de diâmetro e tudo mais for uma tecnologia, uma espécie de sonda que está mapeando, por exemplo, a distância, o que encontra, né? Se ele estiver vendo exatamente a posição de cada planeta, a Lua, o próprio Sol, afinal de contas ele está vindo de fora, né, do sistema solar. A pergunta que fica é: será que ele tem, de repente, a rota já programada para vir e voltar? Ou tem alguma coisa guiando? Porque se tiver alguma coisa guiando, ele pode estar realmente na situação mais próxima, vai estar atrás do Sol. Quando estiver atrás do Sol, e aí ele quiser, tipo, dar algum desvio, ele sair, entendeu? Perfeito. Para um caminho totalmente diferente do que ele está agora. Em linha reta, ele passa por isso daí. Se ele mudar de rota e tiver numa posição diferente. Esse aqui é justamente um dos argumentos do Avi. Ele comenta que, uma vez que ele está atrás do Sol, ele pode fazer uma manobra para poder pesquisar alguma coisa e a gente não vê que ele está fazendo essa manobra para olhar de um jeito diferente e a gente não vai conseguir enxergar. Dar uma rotação, por exemplo, ou transladar, e a gente não vai saber isso. Então, assim, o Ave Lobo comenta que isso pode ser a nave de scout. O que é a nave de scout? É uma nave que vem antes de todas para monitorar o que a gente está fazendo, para vir um ataque depois. Para vir a tropa. Então, o Ave comenta isso, a gente tem que olhar isso com carinho, porque se isso for um scout, a gente tá ferrado. Então, é melhor principalmente se deixar, se não fizer nada, né? Se deixar ele fazer o mapeamento e chegar bem perto, e ele fala, peraí, esse daqui tem alguma coisa diferente. Exato. Agora, e eu não duvido que seja por isso, além, claro, dos asteroides, né, que são as grandes ameaças, né? Eu não duvido nada que por isso que a NASA tem feito aqueles testes de arremessar espaçonaves contra, ou desviar, né, outros corpos celestes em direção a esses objetos, né, para tentar destruir. Esses treinamentos já têm acontecido há alguns anos, né? Talvez, para asteroides, sim, mas talvez se vier um scout desse, talvez eles... Se você descobre que isso é uma nave de scout, né? O que você faz? Né? Então... O grande problema é que a gente vai conhecer ele quando ele estiver aqui. Bem próximo. Aí não vai dar tempo de mandar nada. Então esse que é o ponto. Ele pensou que, de repente, o melhor é interceptar, mas se interceptar e, sei lá, o resíduo, o lixo... Tanto o lixo espacial, porque a nave vai pro espaço, e uma hora vai chegar aqui também, né? Se cai na órbita da Terra, a gravidade puxa, o negócio vem... Agora sim, a atmosfera... Isso não é grande problema, se for um objeto pequeno, né? Pequeno, né? Porque a atmosfera consegue queimar objetos pequenos. A nave, por exemplo, consegue queimar. Agora, se for um objeto desse de 20 km, que vem em rota de colisão, se ele tivesse vindo na direção da Terra, seria um grande problema. Tem que fazer alguma coisa para tentar desviar. Agora, essas pequenas naves, essas coisas menores, já a gente consegue queimar aqui na atmosfera própria. O atrito queima tudo. Pergunta e faz uma enquete, produção. O pessoal tá falando bomba nuclear nele. Vou falar. Você acha que o 3i Atlas 2 pontos. Coloca aí. 3i Atlas. Isso. 3i Atlas, esse é o nome. Coloca assim. 3i Atlas, coloca. Vai, vamos pra opção número 1. Sonda alienígena. Ou pode ser também meteoro gigante. Cometa, né, que estão falando. Cometa. É ao vivo? Claro que é ao vivo, gente. O pessoal tá com dúvida ainda. Pode votar na nossa enquete aí, ó. É ao vivo, tá? Vamos lá. Então, o 3i Atlas, de alguma forma, não é bem aquilo que você acredita, né? Assim, eu tô com o Ave Lobo, só que eu coloco um pouco a percentagem um pouquinho menor. Eu acredito que, assim, não tem como a gente falar que um cometa ainda 100%, como vocês estão falando, então eu deixo ali uns 10% de dúvida. Claro que a maior probabilidade sempre vai ser explicável, né? Agora eu coloco ali uns 10% ali de dúvida, até daqui a pouco talvez essa dúvida aumente um pouco, né? Bom. Ou diminua, vamos ver quando ele chegar perto aqui. O pessoal... Bom, enfim, o 3i Atlas, gente, você concorda que é a maior descoberta?
em questão de tamanho, Sim, proporção sim. e também de importância, porque agora Sim. com certeza tem essa dúvida, até então sempre foi, é cometa, é cometa, é cometa. Sempre se aproximou, aí os anteriores são bem menores, né? E esse daí realmente até agora a gente não tem certeza. Esse eu acho que é o Sabe? objeto mais importante que já visitou a gente aí de fora do sistema solar, né? E claro, de dentro também. De dentro é mais tranquilo porque a gente tem tudo monitorado, né? Agora de fora realmente é o objeto mais importante aí que já visitou a gente. Talvez outros visitaram, a gente não tinha... Porque agora a gente tem tecnologia pra monitorar, né? Tem. Antigamente a gente não tinha tanta instrumentação. Então hoje tá mais fácil monitorar isso. Talvez outros já visitaram há muito tempo. E agora é que a gente começa a perceber que a gente tá sendo visitado, né? Bom, então é isso. Colocou a enquete aí, produção? Então, votem na nossa enquete. Isso, gente, vamos lá. Você acha que o 3i Atlas é sonda alienígena, cometa gigante? Quero ver aí a sua resposta. Pode deixar também nos comentários aí. Conheça o Cotai Project. O Cotai Project pretende desenvolver um ecossistema financeiro global que dará 100% de anonimato, liberdade geográfica e financeira para todos os usuários de criptomoedas do mundo. O ecossistema consiste em uma corretora de criptomoedas, um banco digital internacional e um gateway de pagamento em cripto. Tudo isso dentro da Cotai Wallet. Não perca essa oportunidade e acesse o nosso site. Link na descrição do vídeo.